17. Daqui a pouco nós vamos entregar a água consagrada para você tomar em nome de Jesus. Isto é o segundo livro do Velho Testamento. Isto significa saída, né? Ali dá o início do povo de Israel, a sua saída da escravidão para poder viver uma nova vida com Deus. O Egito é símbolo do mundo, né? Da onde o Senhor nos resgatou com a sua mão forte e com o seu amor eterno. Este capítulo 17, a partir do versos 1, diz assim: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e ali não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Deixa sua Bíblia aberta aí. Deus maravilhoso, Pai, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo nesta noite. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha falar em nosso coração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu sou apenas o porta-voz, mas quem transmite a mensagem é o Espírito Santo. Então, Senhor, fala conosco nesta noite, que a tua palavra, Senhor, venha, Senhor Deus, cair numa boa terra e produzir frutos nesta vida. Pedimos em nome de Jesus e todos digam graças a Deus. Irmãos, a palavra nesta noite não vai ser aquela palavra pentecostal, aonde a gente dá glória a Deus, se bate palmas. Mas eu quero dizer para você que esta noite é uma noite de reflexão. Nós poder fazer uma reflexão da nossa vida e assim nós podermos, tomar uma atitude correta na vida em nome de Jesus. Então eu quero falar sobre a vida deste povo aqui. A sua insatisfação, uma igreja insatisfeita com Deus. Todos sabem aqui que o povo de Israel, eles ficaram 400 anos presos no Egito. Foi quando Jacó desceu para poder habitar no Egito, porque José era governador. E ali diz a Bíblia que Faraó, que conhecia José, ele morreu, e levantou outro Faraó, que após a morte de José, não conhecia José, portanto não conhecia a história do povo de Israel. E diz a Bíblia que esse novo Faraó, que levantou-se ali, ele observou e viu que o povo de Israel era um povo diferente, porque o povo de Israel multiplicava naquela terra, que o povo de Israel era diferente, porque era um povo cheio de esperança no coração. Então, Faraó, incomodado com o crescimento do povo de Israel, porque, meus amados irmãos, se tem algo que o mundo não quer ver, é o seu crescimento. Se tem algo que o diabo não quer ver, é a sua felicidade. É por isso que o diabo, ele faz de tudo para que a pessoa rejeite a palavra de Deus.
É por isso que Satanás ele é conhecido em João 8:44 como o pai da mentira. Ele torce a Bíblia de todo jeito. Ele tenta fazer uma confusão na cabeça das pessoas. O alvo dele é para que as pessoas não entreguem a sua vida para Cristo. Então o povo de Deus estava ali prosperando muito naquela terra. O povo de Deus estava se tornando, estava tendo mais gente do que propriamente o povo do Egito. E Faraó, preocupado com aquilo, Faraó então arrumou um jeito de poder dominar aquele povo. Porque se tem algo que o diabo gosta de fazer para poder dominar as pessoas, é o sofrimento. Algo que Satanás gosta de fazer é manter-se as pessoas presas sobre o seu serviço. É por isso que é muito difícil se ganhar um traficante para Jesus. É muito difícil ganhar um craqueado para Jesus. É muito difícil ganhar um homossexual para Jesus. É muito difícil. É muito difícil ganhar um católico, um espírita para Jesus. É a coisa mais difícil de você ganhar uma alma. Porque Satanás trabalha nas mentes das pessoas. Então o Faraó, ele começou, preocupado com o crescimento do povo de Israel. Assim, poxa, esse povo está crescendo demais. Eles vão acabar dominando aqui o Egito. Então vamos dar um jeito de afligir eles. Vamos aumentar o serviço sobre eles. E diz a Bíblia que o povo de Deus gemia no Egito, de tanto sofrimento. Mas Deus tinha uma promessa para a vida daquele povo. Então diz a Bíblia que no tempo certo, que no momento certo, que Deus então ouviu o clamor daquele povo e Deus então desceu para poder cumprir a promessa, libertando aquele povo do Egito. Então esse povo então ele foi tirado do Egito e eles agora estão caminhando em rumo à terra prometida, que era a terra de Canaã. A terra de Canaã é um lugar de repouso. A terra de Canaã é um lugar de abundância, um lugar de fartura. A terra de Canaã, meus amados, ela representa para nós o desfruto do Evangelho. É quando o crente ele entende a palavra de Deus e ele passa a viver uma vida plena, uma vida de realização em todas as áreas da sua vida. Então Deus tira o povo do Egito. Deus abre o mar vermelho. E o povo vê então aquele milagre extraordinário, fora das pragas que eles haviam visto. Agora eles chegam no deserto. E diz a Bíblia que eles chegaram num certo ponto no deserto, como diz o texto aqui, que toda a congregação dos filhos de Israel, foram para o deserto de Sim, fazendo uma parada segundo o mandamento do Senhor. E acamparam-se em Refidim, e não havia água para o povo beber. Então observe bem, eles chegaram no lugar onde não havia água para poder beber. Então quando o povo começa a olhar com os olhos físicos e não com os olhos da fé, eles viram que eles estavam num lugar aonde não havia provisão. E diz a Bíblia que isso foi o motivo desse povo se levantar contra Moisés. E o povo eles viram para Moisés e contendeu-se Moisés porque não havia água ali para poder beber. E Moisés diz: por que vocês estão contendendo comigo? Irmãos, é muito difícil liderar pessoas. A coisa mais difícil é liderar gente. É a coisa mais difícil. Por isso que para poder liderar tem que ter chamada. Não é qualquer um que pode liderar. Eu digo que cada crente ele tem o poder de Deus para poder liderar a sua própria vida. Mas liderar rebanho, liderar grupo, é a coisa mais difícil que tem, é lidar com pessoas. Por quê? Porque as pessoas, qualquer coisa que elas estão descontentes com vocês,
ou com a pessoa, ali parece que a pessoa esquece tudo. Esquece o amor, esquece tudo, esquece a amizade. A pessoa fala que já não gosta mais. A pessoa então quer se distanciar. Não é fácil lidar com pessoas. Então diz a Bíblia que o povo está agora ali no deserto. Eles chegam ali e eles não vê água para beber. Então esse povo então começa a contender-se contra Moisés. Observe bem. O que aquele povo deveria de ter pensado? Espera aí. Deus, com mão forte, nos tirou do Egito. Deus, ele fez aquele milagre extraordinário, abrindo o mar vermelho. Não, Deus será capaz de fazer com que uma fonte nasça aqui em qualquer lugar? Eles deveriam ter pensado desta maneira, mas só que não. Porque o grande problema, meus amados irmãos, é quando a gente começa a viver o evangelho pela carne. É quando a gente deixa de viver no mundo espiritual e começamos a viver na base da razão, na base daquilo que se vê. E você sabe que na nossa carne não existe bem algum. A nossa carne, ela é insaciável. Por que esse povo reclamou aqui? Esse povo reclamou só porque não tinha água para poder beber. É o caso de muitos aqui, que às vezes esquece o que Deus já fez em prol da sua vida. Às vezes a pessoa esquece do seu passado. Aquele dia que alguém pensou num suicídio. Aquele dia que você chegou totalmente assim desesperado, com problemas graves na família, no casamento. De repente alguém que veio para Jesus sendo ali ameaçado de morte. De repente alguém que chegou, com a alma profundamente abatida, tomado de tristeza e de depressão, pensando em cometer uma loucura na vida. De repente alguém que pensou em abandonar a sua família, chutar o balde e sumir para o mundo. E de repente você teve um encontro com Cristo e Cristo então se revelou a você e Cristo então lapidou você, transformou sua vida e você se tornou uma nova criatura. Então o grande problema desse povo aqui é porque não havia água. E normalmente, meus amados irmãos, há crentes que reclamam de Deus, que não estão satisfeitos com o evangelho, não porque estão passando por alguma luta, não porque estão abandonados por Deus, mas às vezes a pessoa está insatisfeita com o Senhor, porque Deus não tem cumprido o seu capricho. E esse é um grande problema. Às vezes, tem gente aqui, que eu poderia citar nome aqui, pessoas que estavam desanimadas com o evangelho, que não queria saber nada de Deus, não queria nem vir na igreja direito. Por quê? Só porque viu que fulano de tal comprou carro, viu que o outro fulano de tal comprou carro, viu que o outro fulano de tal está prosperando, e ele olhou para ele mesmo e viu que ele não está possuindo nada. E a pessoa então começa a ficar desgostoso com a vida. Então a pessoa, ele quer descontar no Senhor as frustrações da sua vida. E isso, meu amado irmão, e esse é o grande problema, porque muitas das vezes Deus não abajula ninguém. Deus não abajula ninguém. Você sabe por que às vezes Deus não nos dá tudo quanto nós pedimos? Porque se Deus nos dá tudo quanto nós pedir, nós vamos estar queimando etapas na vida. E existem etapas na vida que nós não tem como queimar, você tem que passar por aquilo. Um exemplo, o que Jesus disse: se for fiel no pouco, será colocado no muito. É uma etapa que você tem que passar. Você tem que provar para Deus que você é fiel no pouco, para que Ele possa investir em você. Porque Deus, meu irmão, deixa eu dizer para você, Deus não investe em pessoas erradas. Deus não investe em pessoas erradas. Por isso que quando
Deus mandou que fosse ungir Davi como rei de Israel, o seu pai ficou assim: não, mas espera aí, já passou os filhos mais bonitos que eu tenho, os Alain Delon da vida, os modelos da vida, por assim dizer, que foram os filhos mais bonitos, os mais musculosos, conhecidos como os mais sarados, né? Aí o Senhor disse: não, mas ainda, o Senhor ainda não me falou que é nenhum desse, mas tem alguém aqui, porventura, ainda falta, tem algum filho seu que porventura não está aqui? Disse assim: tem um filho meu, caçulo, que está lá no campo, lá mexendo com as ovelhas. Aí o profeta disse assim: então traga ele, porque é esse então escolhido do Senhor. Porque Deus é assim, meus amados. Aí quando você lê 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, Deus diz assim: eu não vejo como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos, porém eu olho para o coração. Então é assim que Deus trabalha. Deus, ele não inverte em pessoas erradas. Então é por isso que muitas vezes Deus não dá a você aquilo que você quer. Porque Deus sabe que há muita coisa que você precisa aprender. Você precisa aprender a exercer sua fé no momento de dificuldade. Demonstrar para Deus e demonstrar para o diabo que você é que nem Jó. Que você não serve a Deus por aquilo que Deus dá a você. Que você serve a Deus porque você ama Ele de verdade. Que Ele é o bem mais precioso que você tem na sua vida. E você tem que provar isso para Deus. Meus amados irmãos, é que nem a seleção brasileira. Ninguém chega na seleção brasileira se não provar que é uma pessoa que está habilitado para poder vestir aquela camisa. Porque além da pessoa provar que é um grande jogador, ele tem que provar que ele é uma pessoa de grupo, que ele é uma pessoa responsável, que ele é uma pessoa direita, que não é bagunceiro. Ele tem que passar por as etapas na sua vida. Então, o que nós observamos? O povo de Israel aqui, eles estão reclamando: o Senhor não tem água. E isso gerou um espírito de insatisfação no coração daquele povo. Meus irmãos, toda vez que você tentar relacionar-se com Deus na carne, você vai sempre estar insatisfeito com o Senhor. Porque Deus não trata com a carne, Deus trata com o espírito do ser humano. Digam todos graças a Deus. Então aquele povo, ele está descontente. E na realidade, meus amados, se for fazer que nesta noite uma pesquisa, com toda a sinceridade, irmão, como é que você está no evangelho? Como é que está a sua vida cristã? Você está motivado? Muita gente aqui vai dizer: eu estou desmotivado. Se você for perguntar assim, como é que é, senhor? O que você espera de Deus? Fala assim: não, eu espero de Deus isso, aquilo. Então, normalmente, meus amados, nós reclamamos de Deus, não por causa da luta que a gente tem, mas reclamamos de Deus por aquilo que Deus não nos dá. E Deus sabe que há pessoas aqui que, se Ele der muita coisa, vai desviar do evangelho. Observe bem para vocês verem, meus amados. O povo estava no Egito sem Deus. Agora o povo está no deserto com Deus. Meu amado irmão, deixa eu dizer para você uma coisa: com Deus eu fico até no inferno, não tem problema. Se estiver comigo, não tem problema. Não tem problema. O importante, meu amado, em qualquer circunstância que você estiver vivendo, você pode estar no vale da sombra da morte. Você pode estar com um câncer interminável. Um câncer que o médico diz assim: não tem jeito. Mas se Jesus está com você, não precisa se preocupar, que o seu futuro é garantido. Porque o mais importante para nós, meus amados, o mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Deus não prova o amor dele por a gente, por aquilo que ele dá. A maior prova do amor de Deus para conosco foi Deus ter enviado o seu filho Jesus para morrer naquela cruz em nosso lugar. Essa é a maior prova de quanto Deus nos ama. Não é o carro que Deus dá, não é a casa que Deus dá, não é a família que Deus dá que prova que Deus nos ama. O que prova que Deus nos ama é João 3,16. Alguém pode citar aí?
Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Vamos continuar a nossa leitura? Versos 3. Tendo o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matarem de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apredejar-me. Respondeu-lhe o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali, diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Digam graças a Deus. Então diz o texto aqui então que o povo murmurou contra Deus. Observem, meus amados, o povo murmurou contra Deus. Irmãos, o que é murmurar? Murmurar é quando você fica falando baixo. Murmurar é quando você fica criticando, julgando em voz baixa. Então diz a Bíblia que esse povo murmurou contra Moisés e diz: por que nos fizeste subir do Egito para poder nos matar de sede aqui, nós, os nossos filhos e os nossos gado? Meus amados irmãos, esse povo aqui, eles duvidaram do caráter de Deus. Esse povo aqui, eles duvidaram da palavra de Deus. Porque a murmuração, meus amados, ela é um sintoma da rebeldia. Murmuração. Toda pessoa que vive murmurando, essas pessoas, elas não avançam na vida. Quem sabe as suas orações não são ouvidas? Porque você, o café da manhã na sua casa, quem sabe a vida do pastor? Pastor não prega mais? Pastor está viajando? Pastor está mexendo, colocando lâmpada, para que isso? Sabe que ele não pensa em mais nada, não? Poxa, o que ele está fazendo com os dízimos, com as ofertas? Aí você fica murmurando. E quem sabe as suas orações não são ouvidas por causa disso? Quem sabe o seu almoço é a vida desse líder que você, no horário da refeição tão sagrado, você fica metendo pau na vida desse líder aí. Quem sabe o seu jantar preferido, quem sabe não são a vida das pessoas aqui de dentro da igreja? Que ali você fica murmurando contra tudo, contra todos. E isso é algo, meus amados irmãos, que para Deus é abominável. Quem sabe a sua vida está parada por causa disso. Quem sabe é por causa disso que você não adquire conquista na vida. Porque o povo de Israel, quando eles aqui murmuraram, eles colocaram em xeque-mate a palavra de Deus. Né? Colocou em xeque-mate a palavra de Deus.
Mas Deus não é tudo isso. Não, Deus não ama a gente como ele fala aqui na Bíblia. Não, mas Deus não prospera nos dias de hoje como prosperou no passado. Você está colocando em xeque-mate a integridade da palavra de Deus, meu amigo. E isso para Deus é um pecado que deixa Deus furioso lá no céu. É como você. Se você quiser me ver eu chateado, é alguém duvidar do meu caráter. Pode não gostar da minha mensagem, mas não duvido do meu caráter não, que eu chamo você para a gente sentar na mesa e colocar os pingos nos is. Você imagina Deus. De acordo com Jeremias capítulo 1, versos 12, diz que Deus vela pela sua palavra. Deus, ele vela em cumprir aquilo que ele fala, para que ele não fique como mentiroso. E isso foi exatamente isso que o povo de Israel fez. Então o que o Senhor disse? Moisés, pega o seu bordão, pega alguns anciãos e vai na rocha ali em Horebe, eu vou estar ali. E você vai ferir a rocha e dela vai sair água para o povo beber. Essa rocha aqui, nós vamos poder compreender quando nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 10. Vamos para lá. Lá para o livro de 1 Coríntios capítulo 10, para nós poder entender sobre essa rocha aqui. 1 Coríntios capítulo 10. Às vezes, meus amados, como diz aquele ditado, ninguém tropeça em pedra grande, só tropeça em pedra pequena. Né? Ninguém tropeça em pedra pequena, só tropeça em pedra grande. E muitas vezes o que atrapalha o seu andamento no evangelho, o que atrapalha o seu crescimento, muitas vezes são as coisas pequenas. Aquilo que você acha que não tem problema. E a Bíblia fala sobre a raposinha que extermina toda a vinha do Senhor. E o que são as raposinhas? As raposinhas são aquelas coisinhas que a gente não dá valor, mas que destrói a nossa vida, que arrasa com a nossa vida. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, 4, 5 e 6. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais porventura idólatra, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Vamos parar por aqui. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Quando Deus está dizendo aqui, Moisés, eu vou estar ali em Horebe, naquela rocha, quando você ferir ela, vai sair água para o povo beber. Essa rocha ferida, meus irmãos, ela aponta para o dia em que Cristo foi entregue na cruz do Calvário. É por isso que Moisés não entrou na terra prometida. Por quê? Porque aqui Deus mandou Moisés ferir a rocha. Em Números capítulo 20, Deus mandou Moisés falar com a rocha. Mas Moisés estava tão revoltado com o povo, mas tão revoltado, que Moisés, então, em vez de falar com a rocha, ele bate na rocha 2 vezes. Por isso ele não entrou na terra prometida. Porque Cristo, ele foi ferido uma vez só. Irmãos, o que Cristo fez foi uma obra perfeita. Então, essa rocha ferida fala de Cristo, que foi ferido na cruz do Calvário, no qual Isaías escreveu em seu livro, Isaías 53, que ele foi ferido, pelos nossos pecados, foi moído pelas nossas iniquidades,
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, ali, aquele povo ali, quando eles beberam daquela água que brotou daquela rocha, é do mesmo Espírito que você bebe dele hoje. É a mesma palavra. É a mesma palavra. É o mesmo Deus que estava com aquele povo no deserto, é o mesmo Deus que está aqui. Só que o que vai definir a nossa vida são os nossos comportamentos. São os nossos comportamentos. Por isso que a Bíblia fala que isso foi escrito aqui para servir de exemplo para a gente. De que você pode ter a palavra, você pode ter o conhecimento, você pode dizer que tem Deus na vida, mas se você for uma pessoa que fica murmurando, se você for uma pessoa rebelde, se você for uma pessoa que só fica reclamando da vida, o texto diz que você vai ser tão fracassado na sua jornada cristã como foi o povo de Israel. Esse povo não desfrutou da terra de Canaã. Isso serve de exemplo que se você não mudar o seu comportamento, você jamais vai desfrutar das maravilhas do Evangelho. Irmãos, o Evangelho é para a vida abundante. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Mas se você, se eu ou se nós mantemos um espírito de rebelião, vai deter a nossa caminhada. Então, foi por isso que o povo de Israel prostrou-se no deserto. A promessa de Deus não cumpriu na vida deles. Eles não concretizou o sonho de Deus para a vida dele. Eu não sei, meu amado irmão, como é a sua vida. Eu não sei. Eu não sei o que você faz que para Deus é abominável. Mas tem algo na sua vida que de repente está impedindo você de usufruir do melhor do Evangelho. Que está impedindo você de ter uma vida plena. Na realidade, meus amados, não deveria de ter crente angustiado dentro da igreja. Não deveria de haver no nosso meio, eu estou fraco, eu estou desmotivado. Não deveria de acontecer isso em nosso meio. Não deveria. Não deveria de acontecer esse negócio, eu não estou conseguindo dormir, eu estou com a insônia danada, preciso tomar comprimido para poder dormir. Na verdade, não deveria de acontecer isso. Não deveria. O que acontece é que algo na nossa vida está impedindo a gente de viver uma vida plena com Deus. Aquele povo foi prostrado no deserto por causa da sua murmuração. Estava insatisfeito com Deus. Deixa eu dizer para você, você está insatisfeito com o Evangelho? Volta para o boteco da onde você saiu, quem sabe você vai ter outra chance de voltar. Porque muitos foi não conseguiu voltar. Você está insatisfeito com Deus? Volta para as drogas, de onde você foi tirado. Você sabia que Mateus capítulo 12 fala que tendo o espírito imundo saído daquela casa, ele anda por lugares áridos, secos, e não achando repouso, ele disse: voltarei para a casa de onde eu saí. E chegando, acha a casa adornada, varrida e abandonada. Ele disse: vou entrar nessa casa e levar 7 espíritos piores do que eu. Assim você citou Jesus como Salvador, a sua vida tem que ser preenchida com as coisas de Deus. Porque se você não encher, se você não preencher a sua vida com as coisas de Deus, Satanás começa a preencher cômodo por cômodo da sua vida.
Meus amados irmãos, não é o carro que Deus dá que prova que Deus nos ama. Deus nos ama, Deus prova que nos ama, porque o Senhor nos amou, nós ainda estando em pecado. Então toma isso aqui como exemplo, de que não se deve viver desta maneira. Você que de repente está insatisfeito porque você não namora, insatisfeito porque você não prospera como fulano e cicrano prospera. Você sabe por que você não se acha próspero? Porque você olha para alguém que está acima de você. O que o texto diz? Nós não devemos de cobiçar como o povo de Israel cobiçou. O que acontece, meu amigo, é que você fica cobiçando o que os outros têm. Só que você fica cobiçando aqueles que estão acima de você. E aqueles que estão abaixo de você? Quantas pessoas que não gostariam de estar e de ter a vida que você tem? Não sei se o irmão Zé Maria está aqui. Ele estava trabalhando para um homem aí, uma casa, uma mansão. Aí ele vira para o dono daquela mansão e você é feliz, hein? Que mansão, hein? Aí aquele dono falou assim: Zé, você está totalmente enganado, só. Sabe por que está desmanchando essa casa aí e fazendo tudo de novo aí? É por causa da minha mulher. É porque ela quer competir com a irmã dela, só. Ô Zé, eu sou infeliz nisso aí, eu não sou feliz. Eu queria ser você, que mora naquele cômodozinho lá e que é uma pessoa feliz. Então eu vejo você sorrindo, você é uma pessoa alegre, eu gostaria de estar no seu lugar. Olha para quem está abaixo de você. Quantas pessoas não gostariam de ter a família que você tem, irmão? Quantos pais não gostariam lá fora, que não gostariam de ter o filho que você tem? Olha para aquele pai cujo filho, né, tem que amarrar ele com um cadeado, uma corrente, um pé da cama, para ele poder sair, para não poder sair. Quantas pessoas não gostariam de ter a vida que você tem? Meu Deus do céu! Você não está feliz com tudo isso, meu amigo? Você sabe o que está escrito em Oséias 10, capítulo 12? Semeai para vós em justiça, e cefai para vós segundo a misericórdia. Irmão, todo mundo ceifa segundo aquilo que Deus dá para a pessoa. Você não pode viver uma vida querendo competir com os outros. Seja feliz com aquilo que você tem, meu amigo. Seja feliz com aquilo que você tem. Porque esse é o grande problema. O povo de Israel estava cobiçando coisa errada. Então cada um cefa segundo a misericórdia, meu amigo. Sabe por que existe aquela pessoa rica? É a segunda misericórdia. Então você cefa segundo a bênção que Deus dá para você. Ah, meu amigo, só que se eu pudesse ser um cara rico, eu gostaria de ser rico. De poder terminar esse culto aqui, pegar minha esposa, né, e sair fora para os Estados Unidos, para um lugar bem bacana aí, eu gostaria. Mas eu não tenho essa condição. Então deixa eu ser feliz com aquilo que o Senhor me dá. Deixa eu viver bem com a minha família, com a família que Deus me deu. Então é isso que você tem que aprender. Você tem que aprender, meu amigo, a viver bem, a ser feliz, segundo a misericórdia, segundo aquilo que Deus proporciona para a sua vida. Olha para quem está abaixo de você, meu amigo. E o povo murmurou e eles foram prostrados no deserto. Meu irmão, deixa eu dizer para todos que para nós poder terminar, eu gostaria que você
abrisse sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 1. E aí eu já vou terminar. Hebreus, capítulo 1. Hoje não dá nem poder dar um glória a Deus, né? O negócio está meio esquisito hoje. Né? Às vezes, meus amados, às vezes a gente tropeça em pedra pequena. Você viu aquela passagem que Jesus disse? Quando Jesus disse para os fariseus: vocês coam um mosquito, mas vocês engolem um camelo. Palavra dura, hein? Sabe por quê? Porque os fariseus, eles se preocupavam com as coisas de pouco interesse. Mas aquilo que era realmente importante, eles faziam vista grossa. Deus disse: vocês coam um mosquito, mas conseguem engolir um camelo. Hebreus capítulo 1. Não é capítulo 1, não, é capítulo 4. Vamos lá. E aí nós vamos orar, vamos entregar água e vamos embora para nossa casa. Hebreus capítulo 4, a partir do versos 1. Aqui na minha Bíblia está escrito assim: a entrada no descanso de Deus pela fé. Temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras tiveram concluída desde a fundação do mundo. Digam graças a Deus. Deus nos deixa aqui um grande alerta: a possibilidade de cair no mesmo erro que aquele povo caiu. Eles ouviram o mesmo evangelho que nós estamos ouvindo, mas porém não foram acompanhados pela fé. Não foram acompanhados pela fé. Você quer viver, você quer vencer com Deus? Você tem que crer naquilo que Ele fala no seu coração. Você tem que acreditar nas promessas. Você tem que viver as promessas dEle. Então, esse é o grande problema. Assim como aquele povo não herdou a terra prometida, porque o evangelho não foi acompanhado pela fé, por isso não entraram no descanso. Meu irmão, deixa eu dizer para você, para poder terminar: o que agrada o coração de Deus é a fé. Deus gosta quando alguém ouve a palavra: eu tudo posso aquele que me fortalece. E a pessoa fala assim: não é que eu tudo posso aquele que me fortalece mesmo? Então deixa eu tomar uma posição na vida. Deus gosta de pessoas de atitude. O evangelho não foi acompanhado pela fé. Por isso, o que vai mudar a sua vida é quando você olha para esse livro e você crê, e você acredita que isso aqui que Deus prometeu pode cumprir na sua vida. É pela fé, meus amigos. Se você não tiver fé, você fica vegetando dentro da igreja, fica doente, fica pobre com o bolso vazio,
deseja muito, mas a fome não é saciada. Sabe? E como é bom, né? E como é bom você poder ter condição de chegar no supermercado e comprar o que você gosta. Chegar na loja e comprar aquilo que você gosta. Isso é bom demais. Mas para isso, você tem que crer que Deus tem o poder de fazer isso na sua vida. Que não importa, irmão, se você tem estudo ou se você não tem. Se você mora no São Bento, se você mora no Senhor, ou se você mora na barragem, ou no papagaio. Se você mora numa rua assaltada, ou se você mora no beco. Tem beco que até fede, né? Porque vai vazando aquele negócio pro chão fora ali. Para Deus isso não importa. O que Deus quer é que você creia naquilo que Ele fala na sua palavra. Você, moça, é você olhar para a sua vida e você dizer, não, Senhor, eu creio que eu vou casar com um homem que vai ser de Deus, eu vou construir uma família maravilhosa, os meus filhos serão bênção. Você tem que viver isso, porque isso é promessa de Deus para a sua vida. Então a promessa de Deus é algo que você tem que viver pela fé, meu irmão. Você precisa de ter essa convicção no seu coração. Você precisa de ter as suas próprias convicções no seu coração. Convicção. Você precisa de viver a promessa de Deus a cada dia. Não é ficar nos cantos da igreja aí, todo triste, com a vida azeda. Não. Muda de veste. Pede Deus para Deus colocar em você veste de louvor, né? Para que o teu espírito seja ali, né, rebanhado pela unção de alegria. Porque Deus é fiel. Deus é fiel para aqueles que creem na sua palavra. Por isso que Caleb e Josué entrou na terra prometida. Eles entrou porque eles creram na palavra de Deus. E esse livro aqui, meu amigo? Você anda com a Bíblia, você tem uma Bíblia, eu só não sei se realmente você crê no que está escrito aqui. Eu creio. Quem diz para você que crê, você falar com a boca? Pelo que a Bíblia ensina, crê, você crê com o coração e com a boca você professa. Aí, nós precisamos te acordar, gente. Deus tem uma mesa preparada para você. Você que é visitante, você que está aqui nessa noite, Deus tem uma mesa preparada para você. Uma mesa, sabe, uma mesa de amor. Sabe, irmãos, Deus ele não dispensa o pecador. Deus ele não dispensa o perdido. Muito pelo contrário, Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. O grande plano de Deus é conquistar você, é ganhar você para Jesus, é ganhar você para Deus. Por isso que Jesus ele não lança fora aqueles que vêm a Ele. Pode vir um craqueado, bêbado, pode vir um homem sanguinário, a prostituta. Pode vir do jeito que vier, o Senhor aceita, porque Ele é um Deus de amor. O Senhor tem uma mesa preparada, uma mesa de misericórdia. De misericórdia. O Senhor, ele se condói, viu, com as necessidades humanas. Ele se condói. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele tem uma mesa de alegria. Porque Ele fala, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é diferente. Ele diz para o seu discípulo, no livro de João, capítulo 16, eu dou para vocês a minha alegria. E essa alegria ninguém poderá tirar de vocês. Ele tem uma mesa preparada para isso. Mas é necessário crer no Senhor de todo o teu coração. O Senhor tem uma mesa de vitória para a sua vida.
Você não está aqui, sabe, para poder ficar ouvindo um sermão e depois sair daqui com a vida do mesmo jeito. Não, o Senhor trouxe você aqui porque Ele quer mudar a história da sua vida, porque só Ele tem o poder de mudar. E Ele quer mudar a história da tua vida. Ele tem uma mesa preparada para você. Ele tem uma mesa preparada para a tua família. Ele tem uma mesa preparada para a tua vida financeira, profissional, porque está escrito em Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pasto verdejante e guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele é o nosso pastor, meus amados, que não nos guia num pasto seco, onde não há alimento. Ele nos guia em verdes pastos, onde tem água com abundância, onde tem comida com abundância, aquilo que o ser humano precisa para poder viver bem nessa vida. O Senhor tem para você, mas para isso é necessário que você creia no Filho de Deus. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Gostaria que